contar como tudo começou com a história do cabo na laje. Cabo na laje. Que é isso, Cris? Que história é essa do cabo na laje? Essa história foi a história onde tudo começou na minha vida online. Meu Deus do céu. Essa história é muito marcante. É muito marcante da minha vida. Eu tava na faculdade, na metade da faculdade foi quando eu comecei a querer trabalhar pela internet. Eu olhei o mercado digital e falei assim, gente, esse mundo é muito grande, esse mundo online é muito grande, tem muita oportunidade aqui. Eu fiquei maluca. Só que naquela época que eu digo há 11 anos atrás, a minha internet era discada. Não sei se você lembra aquele barulhinho da internet. Aquele barulhinho, sabe? Não sei se você lembra aquele barulhinho de quando ia conectar. Fazia aquele barulhinho. Eu tinha que entrar na internet depois da meia-noite, porque se eu entrasse antes da meia-noite, a conta de telefone vinha uma fortuna. O dia inteiro na faculdade, eu chegava da faculdade, organizava minhas tarefas da faculdade rapidinho, e aí chegava a meia-noite eu entrava na internet pra poder... quando eu entrava na internet, via aquele sinalzinho de conectado, aquele verdinho, não tem aquele verdinho de conectado, eu falava, é aqui que eu quero estar o resto da minha vida. E aí, o que aconteceu? Um vizinho meu abriu uma lan house. E aí eu fiquei maluca quando vi a lan house dele. Eu lembro que eu ia lá pra ver os computadores dele, porque o meu computador era, sabe, aqueles computadores de CPU, caixotão, e era muito lento o meu computador. Eu ia lá na lan house dele pra poder admirar o computador dele e também pra ver a internet, que ele tinha colocado uma internet, na época, uma banda larga, e isso, há 11 anos atrás, pra mim era um luxo, assim, falar, meu Deus do céu, uma internet 24 horas, imagina a minha vida 24 horas conectada. Eu ficava assim, ficava doida pensando. A primeira coisa que eu comecei a fazer, como meu computador era muito velho, tava muito ruim, e eu não tinha muito dinheiro, imagina, vídeo universitário, eu comecei a combinar com ele, a negociar com ele, de trocar peças do meu computador por peças do computador dele e dar alguma diferença. Então todo mês, sei lá, sobrava 50, 100 reais, eu ia lá e pegava e descia a escada lá com aquela CPU pesada, descia a escada levando aquele troço, chegava lá pra ele, falava assim, aqui, queria trocar a memória RAM, aí ele ia lá e pegava, abria um dos computadores dele lá, e ele pegava a memória e ele abria aquilo, eu ficava lá olhando assim, e ele ia lá e trocava e botava, e eu falava, ai meu Deus, tem mais memória no meu computador, não acredito. E nesse jogo eu fui montando um computador melhor pra mim na época. Eu fiquei maluca com a ideia da internet 24 horas lá em casa. Como era lan house, eram vários computadores, e aí eu puxava um cabo pra cada computador, conectava na internet. Eu falei, pelo amor de Deus, me puxa um cabo desse lá pra minha casa e eu te pago uma porcentagem por mês, uma cota por mês, alguma coisa por mês, te dou um dinheirinho por mês, não tem muita coisa, mas eu te dou um dinheirinho por mês e tal. E aí ele topou. Quando esse homem topou, eu fiquei maluca, eu fiquei assim, eu entrei em colapso de alegria, eu surtei. Só que ia ter que passar o cabo da lan house pra fazer o cabo chegar até o meu quarto. E a gente morava numa casa que era eu e meus irmãos, que a gente estudava lá na faculdade, então a gente morava na mesma casa. Era uma casa mais ou menos antiga, assim, e meu quarto era lá nos fundos e tinha uma janela que dava pros mais fundo ainda. Eu comecei a ficar maluca pensando nisso. Eu falei, meu Deus, quanto que eu preciso de cabo? Me ajuda, como é que eu vou comprar esse cabo? Quanto que eu preciso pagar? Eu fiquei doida assim com ele. E aí ele falou, não, você vai precisar acho que 40 metros de cabo, 50 metros de cabo, não sei o quê. Aí eu falei assim, meu Deus, eu preciso de 50 metros de cabo. Aí eu saí e fui numa loja de informática que era caminho pra eu ir pra faculdade, que eu passava sempre em frente lá, eu sempre entrava nas lojas de informática pra ver as coisas que eu gostava de mexer, de futucar as coisas de computador. Aí eu cheguei lá pro dono da loja e falei, pelo amor de Deus, eu preciso de 50 metros de cabo. Pelo amor de Deus, me dá uma condição super mega hiper especial pra eu pagar. Você sabe que eu passo aqui todo dia pra faculdade, eu vou te pagar direitinho, não sei o que, me dá um credial, qualquer coisa que eu preciso de 50 metros de cabo. Ele falou assim, tá bom. Aí ele foi enrolando e puxando o cabo, puxando. Aí eu fiquei maluca, eu falei, meu Deus do céu, eu saí com aquele monte de cabo. Cheguei lá na house, falei, tá aqui os cabos. Eu falei, ai, pelo amor de Deus, vamos lá, vamos passar. E tinha o cabo, o conectorzinho do cabo. Aí ele falou assim, agora a gente tem que dar um jeito de passar esse cabo por cima dessa laje pra ela chegar lá no negócio. Aí eu falei assim, meu Deus do céu, como é que eu vou fazer pra passar esse cabo? Aí eu subi meio que no muro, assim, da mureta de casa, entre uma casa e outra, tinha um muro que dava pra laje do telhado. Aí eu subi lá e vi que tinha que passar, que dava pra passar o fio entre o telhado, assim, tipo, entre a calha, e ia cair direitinho lá no meu quarto. Só que o negócio, tipo, ia ter que passar em cima do telhado inteiro pra passar aquele cabo pra chegar lá. E aí eu falei assim, meu Deus, como é que eu vou fazer isso? Aí, embaixo da minha casa tinha uma borracharia. Aí eu fui lá no meio dos borracheiros lá, falei assim, moço, pelo amor de Deus, eu preciso de uma ajuda sua. E eu nunca tinha conversado com os caras da borracharia, né? Era uma borracharia de bicicleta, era uma borracharia, uma oficina de bicicleta. E aí eu falei assim, pelo amor de
de Deus, eu preciso de uma escada. Aí eles falaram assim, escada pra quê? Eu falei, não, eu preciso subir nesse telhado, eu preciso passar esse cabo aqui pra ele cair lá na minha janela, lá nos fundos. Ele falou assim, não tá doido, essa escada não vai dar pé. Eu falei, pelo amor de Deus, você não sobe lá pra mim, pra me ajudar, não? Aí os caras falaram assim, ai, queridos, não dá pra subir, esse negócio aí vai cair. Eu falei, não, pelo amor de Deus, então me dá a escada que eu mesmo subo, eu jogo esse cabo, eu vou dar um jeito de passar esse cabo. Aí eles falaram assim, tá bom, a gente vai te ajudar. Eram 2 na época. E aí eles subiram lá e um ajudou o outro, assim, um ficava segurando a escada, eu segurando a escada. E eu tive que ir lá no meu quarto da janela ficar, porque a passagem pro cabo chegar na janela era uma passagem complicada, assim. E o cabo tinha que passar lá pra chegar na janela. Eu ficava assim na janela, eu vi o cabo de longe e eu tinha que ficar guiando eles, gritando, vai, aponta mais, não, puxa, agarrou, emperrou, faz de novo. Porque não tinha como da janela chegar no cabo. O cabo tinha que vir desde a ponta do telhado, era uma complicação pra passar aquele cabo naquela laje. E aí teve o que tava segurando a escada ficou meio irritado, assim, falou assim, pelo amor de Deus, não dá pra passar esse cabo, nós já estamos 1 hora aqui. Eu falei, não, pelo amor de Deus, só mais um pouco, tá quase chegando, gritando lá da janela. E aí, quando penso que não, eu vi a ponta do cabo, assim, eu falei, o cabo tá na ponta, empurra mais. Aí o menino foi empurrando, assim, e aí desceu o cabo. Quando ele desceu, assim, eu estiquei o braço, assim, puxei o cabo. Nisso que eu puxei o cabo, que eu consegui chegar nele, acabou. O cabo não deu, a metragem foi menor e tinha que terminar de chegar até lá em casa. Aí eu falei com o cara, puxa mais o cabo aí, puxa mais. Aí ele falou assim, não dá, tá no limite. Eu falei, não acredito que vou precisar de mais cabo. E aí volta, eu falei, tá bom, deixa comigo. Aí volta eu lá, cheguei lá na loja e falei, moço, pelo amor de Deus, eu preciso de mais 5 metros de cabo. Eu não peço mais nada na vida, nunca mais. 5 metros de cabo, eu só preciso de 5 metros de cabo. Aí ele foi lá e me arrumou lá, mas os 5 metros de cabo eu fiz um jeito lá pra pagar. Paguei ele direitinho. Nossa, cada centavo da minha vida é pra pagar aquele homem, que eu falava assim, meu Deus, obrigado. Aí eu cheguei e eu mesmo assim lá na janela, assim, porque tinha que tirar o conector que tava na ponta do cabo, que o cara da Lan House tinha colocado, fazer o engate, e eu tive que comprar não só o cabo, mas um negócio pra juntar os 2 cabos. E pegar aquele conector da ponta e engatar na ponta de novo. Isso tudo com canivete, com sei lá que eu ficava fazendo lá pra poder engatar aquele negócio, depois o negócio pra prender e chegar. Aí cheguei lá em casa e fui tudo com os braços. Eu lembro que essa parte aqui, ó, meu ficou roxo. Eu falei, nossa, que eu não aguentava mais ficar com o braço esticado. E aí eu lembro de eu puxando o cabo assim e entrando pela janela. E eu lembro da cena como se fosse hoje a maior cena da minha vida, do meu universo, da minha existência. Eu engatando o cabo assim. E aí quando eu conectei assim, aí já tava configurado, o cara da Lan House tinha deixado. Quando eu olhei no meu computador assim, aquele sinalzinho de 2 computadores piscando, eu falei, eu gritei igual uma doida, pulei em cima da cama, falei, aí comecei a fazer pra ver se abria, e abria as páginas assim, as páginas abrindo, isso era 2 horas da tarde, eu falei, não acredito. E essa foi uma das histórias mais emocionantes da minha vida, sem saber ou de uma forma muito explícita. Eu tava começando ali uma jornada intensa que ia durar 11 anos e que eu não fazia ideia que 11 anos depois eu ia contar com tanto entusiasmo. Foi demais ter vivido isso. Nossa, foi demais.